Papel alumínio não tá barato, né? Acho que eu nem consigo fazer isso mais. Então, oi. Só pra quem não acredita em conspirações, né? De doida já basta eu nesse canal, tá? O resto, por favor, se retire. O que me tira do sério é que eram coisas que faz tempo uma parte da população levava a sério. E é que aquela coisa, né? Quando a pessoa que é taxada como doida, tipo 1% que ela fala faz algum sentido, a gente começa a questionar o resto da realidade. Que população? Do que eu tô falando? Como explicar isso? A indústria pop, ela não era só atraente, tipo, não era só entretenimento, a parte que o pessoal colocava na mídia, né? Também tinha as teorias. Tipo, se você não gostasse dos cantores pop, você ia acabar consumindo eles pelas teorias. Eu não sei se você lembra de, tipo, criadores de conteúdo estilo Danizudo. O Danizudo era o mais famoso, né? Tanto que ele era super copiado, até a abertura, o pessoal fazendo as coisas assim, muito chabengue e tal. Essa galera trazia umas teorias assim, que parece que a pessoa tava fumando cocaína, cheirando crack, assim, umas coisas assim que parecia muito sem sentido, mas pra galera mais religiosa fazia muito sentido. Pô, eu acompanhava, né, por motivos pessoais, por causa que eu ficava perto de pessoas que... Aí pra mim turmar também ia, só que eu não levava muito a sério, porque pra mim parecia um absurdo, sabe? Tipo, era mais fácil você simplesmente acreditar de que a indústria, ela é normal. E essas histórias ou é feito por pessoas curiosas que querem entender como as coisas acontecem, ou que nem aquele bundão loiro falou, que é uma questão assim de pessoas que não conseguiram chegar lá. Aí cria essa teoria pra tentar justificar a própria frustração, tipo, ah não, porque o mundo lá é um grupinho que fica fazendo um monte de coisa, aí você não consegue porque você fracassou, tipo, é frustração. People power, 100%. I think a lot of times, like, when things don't go the way we want or when things seem impossible, like, even the Illuminati, I think, is a thing of this where it's like, things seem so impossible, and so we create reasons in our mind of why we could never do that. Well, I could never make that music because those old guys dictate who does it, and it's this now and I'm not that, so I will never do it. Or she has the Illuminati and that's why she's this, because she has a secret society that helps her be great and gives her money, and she has the cheat code, she's this because she's beautiful. It's kind of like we almost make excuses in our mind of why we aren't great, and there's no excuse. If you're great, you're great. There's no fucking cheat code. I don't think the Illuminati exists, at least not for fucking rap world. We don't make enough money for them to care. Record labels don't fucking hand select and then go out and secretly fucking mind control you to like hip hop and shape what it is. You shape what it is with what you put your energy into it. Anybody can fucking do it. You just have to be a hard worker and not think of excuses of why you can't do the shit, which is the biggest thing that we all fucking do because it's fucking scary. And so... Até hoje tem muita coisa que eu não acredito. Mas tem coisa assim, como explicar? Eu vou falar sobre isso mais pra frente no vídeo. A maior parte esmagadora das pessoas na mídia tem algum tipo de apadrinhamento. Se você for puxar, é algum parente, ou alguma pessoa que já acreditava nessa pessoa, o resto, né, as outras pessoas, elas vão ser só usadas. Que nem nas festas do Didi, né, que essas meninas que eram abusadas, eram meninas que queriam uma oportunidade. E aí elas ficavam vulneráveis e ele aproveitava lá pra drogar e fazer o que quiser e ninguém ia acreditar nelas, porque se elas tentassem abrir a boca, o pessoal também ia julgar como frustradas ou sei lá o que, por causa que as pessoas mais famosas falavam que nada acontecia, por que alguém ia acreditar em um Zé Ninguém? Só que a questão de elas estarem sofrendo um ritual, de que é um sacrifício para manter as pessoas mais poderosas, isso pra mim ainda é difícil de acreditar, porque eu acho muito brutal, não desce, sabe? Tipo, eu já sei que o mundo não é um lugar muito bom, e aí imaginar isso acontecendo é horrível. Antes de falar do Diddy, eu quero falar sobre o caso da Aleha. Não sei falar nem meu próprio nome, então me deixa, né? Por quê? Porque essa foi uma das teorias que acabou meio que se confirmando. Que é o quê? Ela era a promessa pra se tornar, tipo, uma rainha do pop, que foi o posto que a Beyoncé acabou tomando anos mais tarde. E quem viveu na época, como explicar isso? Tinha uma teoria /meme de que o Jay-Z tinha mandado matar a Aleha pra poder proteger a carreira que a Beyoncé ia conseguir mais pra frente, porque as duas eram como competidoras. Eu lembro, assim, que
Tinha uma galera que achava engraçado, levava a sério, só que a maior parte da população ficava tipo, para, isso é insensível. Eu também concordava, por mais que eu achava engraçado, mas, pô, imagina você, sabe? Imagina uma colega sua morreu e as pessoas ficam falando que não só você quis isso, mas também se essa pessoa não tivesse morrido, você não seria nada. É um negócio assim brutal de se ouvir. Imagina a cabeça da Beyoncé ouvindo esse tipo de coisa. Eu vou falar, não tinha exatamente uma prova por causa que a gente não consegue prever o que acontece no mundo pop. Às vezes uma pessoa é grande agora e depois ela flopa. Às vezes, né, a Beyoncé ia se tornar grande de qualquer forma, independente da questão dela errar. Então, só que existiam alguns fatos estranhos em volta dela, tipo a relação dela com Kelly. E, meu Deus, eles começaram literalmente até casamento, quando ela era menor de idade, quando ela era muito novinha. E eu sei que muito antigamente as pessoas meio que naturalizavam isso, até colocavam culpa na menina. E, cara, esse cara não só controlava a vida emocional dela, mas a carreira dela. Ela tava completamente presa a ele. Aí, anos depois que ele começou a ser acusado de ser um monstro. Então, a gente tem uma testemunha, uma pessoa que acompanhou ele todo esse tempo, que sabia de tudo, e quem era? Era a Alejandra. E aí, aonde o Jay-Z entra nessa história? Isso que é foda. Como ele entra? A Alejandra conseguiu sair das garras do R. Kelly, e aí ela acabou conhecendo duas pessoas que estavam aí construindo nome, influência na mídia, trabalhando com música. Um era o Jay-Z e o outro era um outro cara. E os dois se apaixonaram pelo mesmo tempo. É um fato da Alejandra, que ela exalava, tipo, você pode falar que a buceta dela exalava açúcar, mas a energia dela era tão contagiante que todo mundo se apaixonava por ela. Só que ela escolheu ficar com um amigo em vez de ficar com o Jay-Z, e isso acabou mexendo com ele. Sabidamente, a Alejandra morreu. E desde sempre, esse acidente foi muito questionado por vários motivos. Tipo, a história é toda cabeluda, sabe? Ela não era pra ela estar lá. Tipo, eu vou só falar uns detalhes. A equipe toda foi em um avião e ela foi arrastada para outro avião velho, com sobrecarga. Ela entrou dopada porque ela não queria entrar nesse avião. Um monte de coisa bizarra, absurda, assim. Era como se realmente queriam derrubar aquele avião com ela dentro. E aí, a teoria hoje em dia é de que ou o Jay-Z fez isso para tentar se vingar pelo coração magoado, ou pior, isso foi mão do R. Kelly pra tentar queimar arquivo, sabe? A testemunha dos crimes. Só que a coisa pode ser 2 em 1, sabe? Matar 2 coelhos em um avião só. Por causa que meses depois da Alejandra morrer, eles fizeram uma colaboração musical. Tanto que tem até esse cara que a Alejandra namorou antes de morrer, que ele veio falar em público sobre que o Jay-Z sabia da questão do R. Kelly. E, ai meu Deus, ai que absurdo! Com os anos, o Jay-Z e o R. Kelly se tornaram muito poderosos. E é muito louco você ver que uma pessoa... Não só isso foi acusado de se envolver na morte e acidente de outras pessoas, e a pessoa só crescer com o tempo. Por causa que ela tem conexões, ela tem amizades. Ou o pessoal conspiracionista falar que na verdade é a maçonaria, é um grupo poderoso e tal. É louco, né? É mais fácil a gente negar, falar que não é isso, tem que ter outra explicação, porque, porra, é isso que o mundo real é. O Jay-Z tá sendo misturado, né? Enfiado nos crimes do Diddy, porque eles também têm uma aproximação, né? Todo esse pessoal aí que não presta, tudo tá de mão dada, assim. Que bizarro, né? E o Diddy, a gente entra aqui no assunto do momento. Tem tanta coisa sobre ele que eu vou me focar nos principais. Tem as festas de branco, que é onde acontecia ou os abusos, ou os rituais. Porque a questão de usar branco, eu lembro que isso era um assunto muito grande na época. Como explicar isso? Vocês lembram que a galera fala muito sobre Illuminati? É que assim, Illuminati seria um grupo ou uma família que controlaria o mundo. Isso não é confirmado, isso é só uma teoria. Tem muita gente que fala que na verdade é os Rockefeller que são os Illuminati, ou é um outro grupo. Aí tem a maçonaria. A maçonaria é de fato algo real, sabe? É um grupo de pessoas que antigamente era uma organização bem fechadinha, cheia de regra, tanto que mulher não podia participar. Hoje em dia o pessoal abre
que chama de loja, aí participa todo mundo que quiser. Só que era tipo questão de empresários ou pessoas muito influentes que poderiam entrar. E aí tinha festas lá. As festas ou era pessoas vestidas de animais, ou era pessoas com roupas brancas. E aí o que acontecia? As celebridades costumavam também dar festa de pessoas vestidas de branco. E o que tem a roupa branca? Deixar bem claro que isso é só uma teoria, isso não é confirmado, eu estou falando só por curiosidade. Antigamente a galera percebeu que tava tendo padrões, sabe? Os clipes, eles eram assim, tipo, você coloca dois lados. Ou o clipe começava com a pessoa vestida de preto ou de branco, aí ela passava por um momento que ela tava com algo vermelho, ou vestida completamente de vermelho, ou com algo vermelho no pescoço, e aí terminava com ela vestida de preto ou de branco. Aí o pessoal, eles começaram a misturar com teorias sobre satanismo, ou sobre outras religiões aí, dizendo que o preto era mistério, impureza, poder, uma coisa assim, e o branco era pureza, ou que o ritual acabou, alguma coisa assim. Esse vermelho é do sacrifício, era tipo relacionado a literalmente o sangue de um sacrifício. Então, ou a pessoa começava com preto, pra dizer que a pessoa ela tava impura, uma coisa assim, aí ela passava por um sacrifício, e depois ela aparecia com branco pra dizer que o ritual se fechou. Ou ao contrário, pra dizer que ela meio que desceu dentro da hierarquia que tinha dentro da maçonaria. Eram umas coisas assim absurdas. Quando a pessoa tava com a vermelho, sempre tinha alguma cena de autodestruição ou de humilhação ou coisa assim. Isso que dá, sabe? O problema é que você pode falar que isso é ritual, por isso todo mundo tava fazendo isso, mas também você pode falar que era uma estética da época. Por causa que não acontece mais. Acontecia lá, não acontece mais. Então só pode ser o quê? Uma estética, porque ninguém é criativo, então todo mundo copiava, todo mundo via que dava certo, então ia lá, fazia também. Vocês também vão lembrar sobre a questão do olho só, do piso branco e preto, do bode. Tinha um monte de simbolismo que todo mundo usava também, de novo. Você pode ler como ritual, ou você pode ler como a estética da época. Isso que dói, por causa na minha cabeça eu botei assim, uma estética da época. Só que o pessoal fala, é ritual. Então é complicada essa discussão. Aí a gente volta para as festas de branco. A gente pode ver pela versão realista, né, de que as meninas que sofreram abuso foram meninas que foram só usadas. Porque, de novo, eu até descobri que pessoas que eu nem sabia, tipo a Emily, tem alguém influente na vida delas para botar elas lá dentro. De novo, é algum parente ou alguma pessoa que é conhecida, ligada lá, para botar lá. O resto, se você não tem amigos, se você não tem parentes, se você não tem ninguém, você não vai ser ninguém na mídia. Simples assim. Então, essas pessoas, elas ou eram usadas no sentido de trabalhar como escravas, de graça, né? Que é o significado de trabalhar como escravo. Acreditando que um dia vai ser reconhecido e vai ganhar uma oportunidade, mas no final só tá sendo usado porque ninguém vai acreditar em você se você falar alguma merda. Você não é ninguém na mídia. Ou, né, falando sobre teoria, de que era uma festa pra fazer ritual. E essas meninas eram usadas pra fazer sacrifício e tal, sabe? Ai, meu Deus do céu, dá até dor de cabeça falar sobre isso. Por mais que existiam pessoas que falavam sobre isso, era um assunto abafado, porque assim, o Diddy também convidava pessoas que eram famosas. E essas pessoas que eram famosas, por serem famosas, ele não ia tocar um fio de cabelo nelas, sabe? E isso aqui é complexo, por causa que essas pessoas, pelo menos, desconfiavam que tinha algo de errado acontecendo, só que elas não falavam nada. Porque a gente vai cair noutra situação. Você não ia querer ser inimigo do Diddy. Você não ia querer causar algum tipo de... Eu acho que é Diddy, assim que fala, né? Você não ia querer causar nenhum tipo de desconforto, não ia querer criticar um cara que você, pelo menos, desconfia que não é boa pessoa, sabe? Que é perigoso. A gente consegue desconfiar que esse cara é psicopata, por causa que ele tem uma certa inteligência, ele não tem empatia, ele usa as pessoas e descarta, vê as pessoas como tipo de objeto para ser usado como prazer, né? Então, que a vida dele, ele construiu um império, onde ele criou conexões até com a justiça para poder se safar das merdas que ele fazia. Você pode ver isso como uma questão realista, né? De que pessoas poderosas conseguem fazer isso, ainda mais se você não tiver empatia. Ou você pode jogar isso pra teoria, né? Não, velho, só se imagina. Você tá do outro lado da arma do Diddy, do Jay-Z, do R. Kelly. Imagina a situação que você tá. E aí cai em outra coisa, né? Ai, meu Deus, como explicar isso?
O meu pai costumava me falar pra eu evitar intrigas ou pelo menos ter um tipo de amizade distante com todo mundo. Porque você nunca sabe se você precisa das pessoas. E eu achava isso um absurdo. Eu falava, pai, eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento, mesmo distante, com pessoas ruins, pessoas que eu acho nojentas. E ele falava, não, ó, escuta, a vida, infelizmente, é assim. Você não vai querer ter problemas com certas pessoas. Não tô falando pra você ter uma amizade e tal com elas. Só evita intriga, porque você nunca sabe se isso pode causar um problema lá na frente. Eu falo assim, não, pai, você sabe que você falhou. Não, porque um dia o outro lado é uma pessoa que você acabou levantando a voz, acabou arranjando uma briga aí que não precisava e tal. E aí essa pessoa pode tipo, piorar a situação, sendo que essa pessoa poderia te ajudar, tipo, estender uma mão. É tipo uma estratégia de vida, só que eu não consigo, eu realmente não consigo. Se eu não gosto de alguém, eu fico longe, sabe? Eu não consigo criar amizade, tipo, eu não consigo. Só que eu reconheço que, de fato, cara, na vida real, isso funciona. Isso pode ser maçonaria, Illuminati, mas eu acredito muito que é o poder da amizade. No sentido de que, cara, se você tem amizade, um relacionamento bom com as pessoas certas ou até as erradas, coisas ruins dificilmente vão acontecer com você. Ou se caso algo ruim acontecer com você, você tem relacionamento com uma certa pessoa. E essa certa pessoa pode acabar tentando defender a sua honra, entre aspas. Tipo, eu senti isso na minha própria pele. De que quando você, tipo, eu me tornei essa loba solitária que arranja encrenca até com o próprio reflexo. Então, as pessoas, elas se juntam. Tipo, elas se juntam em grupinhos. E como você é o excluído, você automaticamente tá errado. Elas não vão nem parar pra escutar você. Elas já vão pela sua cabeça, entende? Muita gente se questionava de por que meninas que saíram de cidade pequena e foram pra Hollywood tentar uma vida, ou acabavam cometendo coisas contra a própria vida, ou, sei lá, cara, acabavam começando a se prostituir, a usar droga e tal. Então ficava perguntando, nossa, por que aconteceu isso com a menina? Ela era tão inocente. Por causa que elas não eram ninguém, elas não tinham amizade com ninguém. Elas tentaram fazer coisas pra conseguir esse relacionamento, só que não foi o suficiente. Elas não eram importantes o suficiente pra estar no grupo, né? Que tem isso também. Não adianta você tentar fazer uma certa amizade com as pessoas. Se você não é considerado ninguém, não adianta nada. Você vai acabar se vendendo por trocados e perder completamente seu valor. Tem isso também. Às vezes é bom sair intacto, sem falar, eu acho que eu tô certa assim, eu acho que eu tô certo. Só que isso cria um problema social. Essas pessoas famosas, elas eram usadas pelo Didi, por causa que ele podia dizer, tipo, a galera ali, ó, tá intacta. Não aconteceu nada com elas. Foi pra minha festa e saiu de boa. Então, eu não sou uma pessoa ruim. É só perguntar pra eles, ó lá, se divertiu, tá tudo bem. Então, você vai acreditar nas meninas que ninguém se importa? Que são um bando de puta que todo mundo come, goza dentro e joga fora lá? É isso? Aí a galera famosa desconfiando, não falava nada. Aí isso não levava a investigação. Então elas essa galera meio que era cúmplice, mesmo que indiretamente, por serem usadas e por não denunciar nada. Porque imagina, se uma dessas pessoas extremamente famosas falasse algum diretamente, não fazendo piadinha ou dando indireta, se falasse diretamente, tem coisas estranhas acontecendo ali, esse caso poderia ter parado há muito tempo atrás, antes de pessoas morrerem ou ter a vida ferradas por esse cara. Então, outra coisa que lembra muito o caso de bullying que eu sofri é que as pessoas, elas se utilizam pra se validar. Tipo, esse cara só é poderoso porque as pessoas fizeram dele poderoso. E tem várias histórias de que ele tava com os amigos dele, fez merda, aí os amigos pagaram por isso, se ferraram, mas ele não. Ele é intocável. Então imagina isso, tipo, ele lá abusando de alguém, fazendo coisas até com a arma na cabeça de alguém, e todo mundo sorrindo, batendo palma, falando, isso aí, é isso aí, isso aí. A pessoa se sente o dono do mundo. Ninguém tá questionando, ninguém tá falando que é errado. Então, as pessoas validam, mesmo as coisas mais absurdas. Sim, ao mesmo tempo que eu acredito que alguém que ficou silenciado não pode ser culpado pelas atitudes de outra pessoa, a gente também não pode negar que o seu silêncio acaba dando espaço para outra pessoa. Tipo, você não pode condenar alguém por não ter falado nada, porque a pessoa tava com medo, porque tava sozinho, sabe? Tipo, alguém vai falar comigo alguma coisa? Ninguém? Vai todo mundo ficar quieto? Então melhor ficar quieto aqui também, porque eu não quero problema pra mim, não é culpa minha.
Mas ao mesmo tempo a gente fica tipo, mas o seu silêncio, se você tivesse dito alguma coisa naquela época, agora é fácil falar, agora que tá todo mundo falando, é fácil falar alguma coisa, né? Só que ao mesmo tempo eu não gosto muito dessa ideia de condenar as pessoas que ficaram silenciadas, tipo a Beyoncé, né? Todo mundo, até aquele meme do She Knows e tal. Por causa que ela é a pessoa mais próxima do Jay-Z. E ela teve aí na vida dela algumas... Como é que é o nome? Ela ganhou algumas coisas com as coisas que ele conquistava de forma errada. Acho que benefício é a palavra. E aí um monte de gente na cabeça dela tentando punir ela por coisas que ela não fez, mas de alguma forma acolheu ali. Você acha justo tentar destruir a vida de alguém por causa disso? Tipo, as mãos da pessoa tá limpa. Mas, só que, eu não sei, é complicado.